Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje vou falar sobre um assunto muito importante para aqui para o Vale do Jequitinhonha. Diferente dos outros vídeos que tratei mais de assuntos nacionais, esse aqui vou falar mais sobre o Vale e sobre a extração do lítio aqui na nossa região, sendo a região do Vale do Jequitinhonha talvez a maior região do Brasil em que há reservas de lítio, né? Sendo o lítio um mineral extremamente importante, essencial para a mudança energética, transição energética, que o mundo tanto tem falado e sendo tão grande a procura do mundo por esse material. Mas antes disso, eu quero falar sobre um papel, uma visão política que tem tudo a ver com o que vai ser dito hoje no vídeo. O nacional-desenvolvimentismo. O nacional-desenvolvimentismo eu vejo como uma questão essencial para o futuro do Brasil, porque trata das questões da nação como elementos essenciais para o desenvolvimento da nação. Enquanto que esse liberalismo exacerbado, ele trata os bens da nação como se fossem objetos de grandes meios corporativos e do comércio como um todo. Então eu vejo o nacional-desenvolvimentismo como peça fundamental para que o Brasil possa usar os bens do país, os recursos naturais principalmente, em benefício da própria população. Então, partindo desse pressuposto, eu gostaria de falar da questão do lítio no Vale do Jequitinhonha. Outro dia aí eu estava lendo uma matéria, não sei se foi do UOL, apesar de eu não gostar tanto de ter o UOL como referência, mas assim, a matéria realmente me chamou a atenção porque falava da COP27, falava do meio ambiente e falava da Sigma Lithium, a empresa canadense que é responsável pela extração do lítio aqui no Vale do Jequitinhonha, defendendo que a empresa de papel importante na questão ambiental, a extração do lítio aqui no Vale do Jequitinhonha era feita de forma sustentável, né? Que a empresa tinha abrido mão de uma quantidade lá para poder desenvolver um produto mais sustentável, que a empresa estava investindo na captação de água para as famílias e aquela embalagem bonita, que geralmente eles gostam de fazer quando eles têm interesse de divulgar alguma coisa. Da mesma forma, quando eles têm interesse em depredar, eles arrasam com tudo, né? E aí, a fala não sei se do céu da empresa, o que falando que o objetivo da empresa era promover sustentabilidade, essa coisa toda, que tava essa coisa da captação de água, né? E aí eu fiquei pensando, assim, tudo bem que
A gente já tem uma empresa que, boa ou ruim, que faz esse serviço, né? A questão ambiental é uma questão extremamente importante, essencial, mas assim, é uma necessidade a nível mundial, né? As pessoas têm necessidade de desenvolver um produto sustentável, não poluindo a água, porque é uma necessidade mundial, né? Todo mundo quer ter esse mundo aí que a gente tem por muito tempo. Sendo essas grandes empresas as grandes responsáveis por diminuir o tempo de duração dos recursos naturais. São elas que poluem os rios, são elas que acabam com a natureza, essas coisas aí. Agora, com relação ao Vale do Jequitinhonha, o Vale tem urgências para hoje. O Vale tem necessidade, a população do Vale, ela tem necessidades que é alimentação, que é trabalho, que é lazer, que é conhecimento, que é estudo, que é essa coisa toda. Por exemplo, você pega aí a Unimontes está indo, recantilhou a Unimontes lá para um cantinho, para uma salinha lá no Caique, porque acredita-se que a Unimontes não é importante. A Unimontes está precisando ser fortalecida, né? Agora, voltando novamente, e tendo tudo a ver também, o ensino do Vale do Jequitinhonha, a distribuição de água também entra nessa questão, o saneamento básico, todos os, todas todos os processos, todas as questões que de alguma forma venha dar mais qualidade de vida para a população, que venha facilitar mais a vida das pessoas, está cada vez mais difícil. E aí, o Vale, sempre visto de uma forma preconceituosa, como um lugar de miséria, sendo que a população está aí, só precisa ser investida, os recursos continuam aí, né? Só precisa ser usado de forma sustentável. E quando eu digo de forma sustentável, eu não estou só falando de meio ambiente, eu estou falando da população, estou falando de investir na população um recurso que é dela, de forma a fazer com que essa população elas desenvolvam projetos, tenha capacidade de viver sem a necessidade dessa política miserenta de 10 reais para o bujão de gás, Isso, essa coisa aí, ela é importante para que supra necessidades urgentes das pessoas, mas assim, a longo prazo isso não se sustenta. A população do Vale do Jequitinhonha não quer miséria, ela quer desenvolver o seu produto, ela quer ter capacidade de desenvolvimento. Se até no deserto tem desenvolvimento, por que uma região rica dessa não tem? E aí, por incrível que pareça, e talvez não tão incrível assim, porque quando a coisa tem que dar ruim, ela dá ruim, né? Vem uma empresa extrair lítio do Vale do Jequitinhonha, o recurso mais importante no momento, né? Transição energética. E aí você fala, ó, que maravilha, está extraindo lítio do Vale do Jequitinhonha. Vai aumentar, vai fornecer 600, sei lá, 600 empregos, 600 mil empregos, sei lá que desgrama vai fazer desenvolver a região,
E aí, quando você vai ver, a empresa só vai extrair o lítio aqui, né? Ou seja, os únicos empregos que vão criar é motorista de caminhão, motorista de trator, essas coisas aí. O resto vai todo para o norte de Minas, que é uma região desenvolvida, uma região que já tem uma longa história de extração de minério, que já tem muitas empresas. A região do Vale, que foi sempre tratado como miserável, vai continuar com essa visão de miserável porque o desenvolvimento não vai ficar aqui. Então, e eu não entendo porque até agora os nossos políticos, esse pessoal aí que afirma que representa a população, até agora ninguém apareceu para poder dar um grito de independência. Tá todo mundo escondidinho, todo mundo dormindo. Por quê? Possivelmente quando tem um projeto desse aí, muita gente se beneficiou, muita gente importante. Esses tempos aí, um deputado fez um vídeo na beira da estrada, na época de política, falando desse assunto. Mas nada levou à frente, ninguém viu o resultado disso aí, ninguém falou mais, tá todo mundo quieto. Então, é complicado, porque para que tenha voz, precisa de políticos influentes, precisa de instituições que comprem a briga, precisa de uma luta de base que realmente incomode essas pessoas. Porque o Vale, ele sempre foi tratado com descaso e vai continuar sendo tratado com descaso, mesmo quando ele tem recursos tão importantes para o desenvolvimento nacional e para o fortalecimento do Brasil perante o mundo. Então, é importante as pessoas que talvez nunca pensaram em gravar um vídeo, por exemplo, que comece a tratar do assunto, comece a falar sobre essa questão que me parece que é tabu. Me parece que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de estar falando sobre esse assunto. E quando o político chegar para pedir voto, não importa se é seu vereador, porque ele também tem acesso a esse povo, não importa se é o vereador ou se é o deputado ou o prefeito, quem quer que seja, cobrar dele. Por que o deputado que você apoia até agora não falou sobre o assunto? O Vale precisa de emprego, o Vale precisa de indústria. O Vale precisa ser visto não como o Vale da Miséria, como muitas redes de televisão insiste em nomear a nossa região. O Vale precisa diversificar sua produção, parar de achar que a única forma de ganhar dinheiro é criando vaca e produzindo leite. O Vale precisa diversificar sua produção, ainda que você trabalhe na zona rural. Mas existe outros tipos de cultura que dá para desenvolver na região. Sei lá, plantar cana, banana, melão, que desgrama for. Agora, essa conversa de meio ambiente, sustentabilidade, essa conversinha para poder enganar trouxa, para que a gente esqueça das reais necessidades da população a curto prazo, isso aí precisa ser descortinado. É muito bonito falar em sustentabilidade quando tem gente passando fome. A sustentabilidade ela é a base de tudo. Quando você sai da sua terra lá para vir cavacar o espaço dos outros aqui, é uma obrigação agir de forma sustentável. Isso é uma questão de respeito.
Agora, o que que essa gente que está tendo suas águas bagunçadas, que está tendo sua terra depredada, o que que essa gente está recebendo em troca? Então é importante a gente, enquanto população, a gente saber disso.